Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast ADC Talk, empreendedorismo na ponta da língua. Como vocês sabem, eu sou o Júnior, faço parte do time da ADC Tech Assessoria Contábil e como sempre eu tô aqui com o meu irmão, CEO da ADC Tech, Thiago Françoso. Isso aí, fala galera, tudo bem com vocês? Obrigado aí por estar mais um dia aqui ouvindo o nosso podcast e hoje vai ser super legal, né, Juninho? Isso, um episódio super especial. Resgatamos alguém lá de BH, direto Lá para de Santo BH. André, no meio de um almoço ali em São Bernardo. Minha madrinha. Sua madrinha, que a gente nem imaginava que estava por aqui, Exatamente. mas vimos lá e falamos, não, meu, convida, né? Exatamente. Se preparou com um mês de antecedência, praticamente. Cuidado, né? Mas é isso, então, ó, vocês que já estão aqui com a gente, não percam, fiquem com a gente até o final, porque hoje a gente vai falar sobre empreendedorismo, saúde, lançamentos de curso no digital, enfim, Nossa, você que é mulher, mãe, principalmente para vocês, fique com a gente. Sem mais delongas, faça a apresentação da nossa Bora convidada. apresentar a nossa convidada, Patrícia Teixeira. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Eu tô muito feliz com esse convite, com esse encontro, né? Que aconteceu do nada Não e é? que foi ótimo. Segundo você, não é do nada. Não é do nada. Não é do nada. Olha, foi pega do nada agora. não existe, né? Foi pega agora, né? A gente sempre Olha, pega essas tá coisas. certo. Mas que legal, aceitou o desafio. Igual o Thiago falou, um mês de antecedência, se preparou, né? Bastante. Sim. Mas legal, muito legal ter você aqui. Meu, sabe do carinho enorme que a gente tem por você, pelo Cezinha também. Logo deixar um abraço pro Cezinha. Cezinha curte, manda o pessoal lá da TIM também, esse episódio. E sem delongas, vamos falar um pouco do currículo dela, né? Bora. Bora lá. 19 anos de experiência como fisioterapeuta, meu. Busca oferecer um tratamento personalizado e inovador. Tem abordagens padronizadas. Tem paixão pela fisioterapia associada ao exercício, especialmente no Pilates e na reeducação postural. Olha só, hein, meu. Pós-graduada em ortopedia pela Pós-graduada em ortopedia pela PUC, tem pós-graduação na USP, trabalhou na Reebok. Na Reebok Academia? É Reebok Sports Club. Uau, uau, Chique. uau. Onde ela fez uma carreira profissional, ela cresceu profissionalmente. Em 2012, não façam as contas não, gente, ela é muito nova. Tá? Esse 19 anos pega, né? Checate. Montou uma clínica em BH, fez uma transição de carreira, mas por motivos pessoais retornou ao Reebok depois. Ela vai falar um pouquinho mais sobre isso, focando sempre no Pilates e em saúde da mulher, igual o Thiago colocou aqui no começo. A maternidade para ela, tem 2 filhos lindos também, se você quiser mandar um beijo para eles depois, fica à vontade, acho que eles vão gostar também. E após testes bem-sucedidos no próprio corpo dela e com alunas próximas, ela desenvolveu um método aplicado após as gestações. Em 2019, após cursos de marketing digital impulsionada pela pandemia, lançou o método 12S, que é 12 semanas? 12 semanas. 12 semanas, como o seu primeiro produto digital. Utilizou o Instagram como ferramenta principal para compartilhar todas as mensagens e ajudar as mães a cuidarem de si mesmas. Olha só, Já cara. fala em meu Instagram, Thiago, pra Olha, todo mundo começar a eu vou te seguir. falar, viu? A gente vai deixar ó, todas as informações da parte aqui também escritas, fica mais fácil, né? A gente vai deixar lá o Instagram, como encontrar, e o que mais você quiser colocar também, para o pessoal já ter ideia ali, quando abrir os cursos lá de novo, que a gente vai falar Boa. sobre isso que a gente estava falando antes também, mas vai estar tudo aqui para que você siga a parte, pegue dicas ali valiosas, né? Isso aí. Currículo extenso, Uau, que mas currículo. é isso. Da hora, Paty, seja bem-vinda de novo. Então, Obrigada. a gente apresentou um pouquinho, falou um pouquinho, mas a gente sempre gosta de entender um pouquinho a história empreendedora das pessoas que vêm aqui. Como começou essa jornada empreendedora, de repente, não sei se você saiu de CLT, passou a ter o seu próprio negócio, como foi essa transição, como tá hoje, os desafios que teve no meio do caminho. Então, de uma forma resumida, assim, pra galera conhecer um pouquinho mais sobre como a Paty chegou aqui hoje. Então, assim, eu nunca tive uma carteira assinada, né? Sempre fui autônoma, mas eu sempre trabalhei para outras pessoas. Então, assim, tinha uma chefe, que eu sou extremamente grata a todas elas que passaram, né, pela minha vida. Acho que, né, são pessoas que me fizeram crescer profissionalmente. Mas, quando o Miguel nasceu, eu tive uma crise existencial, profissional, materna. Que você fala assim, Senhor, como que eu vou deixar essa criança, né? Os hormônios, Na é tranquilo. escola o tempo inteiro, né? Eu não tenho rede de apoio aqui, então minha Uhum. família não é daqui. Então, assim, eu entrei realmente num conflito e por um momento até quis abrir mão da minha profissão. Só que eu também não estava feliz, né? Porque assim,
ser mãe em tempo integral não era para mim. Uhum. Então, assim, eu gosto demais do que eu faço, gosto mais disso. Então, assim, eu queria alguma possibilidade que mesclasse as duas coisas e que eu tivesse mais liberdade. Enfim, ajustei os meus horários, voltei a trabalhar e tudo. E quando, assim, as coisas começaram a se encaixar um pouquinho de novo, eu fiquei grávida de novo da Catarina. E aí eu falei, gente, como que vai ser isso agora? Porque eu tenho 2 crianças, 2 bebês, porque eles têm 2 anos de diferença. E sem ninguém, com uma rede de apoio da escola. Então, assim, eu comecei a procurar alternativas que eu conseguisse levar a minha mensagem à frente, que eu conseguisse atender, que eu conseguisse ser útil, contribuir com a saúde das pessoas, mas sem estar o tempo inteiro ali com a pessoa para que eu também pudesse aproveitar Maternidade. os meus filhos. Uhum. Né, assim, porque eu desejei muito que isso acontecesse, Sim. mas fica aquela briga interna Sim. da mulher, né, que é um conflito mesmo, assim, a gente conseguir conciliar a maternidade com a carreira, né. Então, comecei a fazer cursos de marketing digital, porque eu falei, bom, ali pode ser uma saída, pode ser uma alternativa, mas eu acho que as pessoas colocam ali o digital como tipo, é muito fácil. Uhum. E não é muito bem assim, O né? Eu pessoal acho tem essa que impressão? eu acho que muita gente tem assim, você só vai ali, abre a câmera e fala o que quer, faz o que Funciona. quer, e não funciona assim, Aham. né? Você precisa de um estudo, de um embasamento, de estratégias, para que você consiga chegar, a sua mensagem consiga chegar nas pessoas corretas, né? Então, eu comecei a estudar um pouco mais sobre isso, comecei a aprofundar mais na saúde da mulher, que era o que assim, né? Eu sempre acreditei no movimento como uma cura. Né? Que assim, através dos movimentos a gente consegue resgatar não só o corpo físico, mas também o mental, trabalhar a autoestima. E essa coisa, assim, de resgatar a saúde das mulheres e principalmente das mães depois do Uhum. parto, eu me encontrei muito. Legal. Não que antes eu não fosse feliz, mas esse me brilhou muito os olhos, sabe? Porque eu acho que eu vivi muito isso, Exato. passei por esse processo 2 vezes e vi que não é muito fácil. Uhum. Né, assim, Sim. não é tão fácil você falar, gente, é realmente uma doação muito grande da mulher em relação à maternidade, né? E acontecem muitas e muitas alterações no nosso corpo, né? E não só alterações físicas. O Mas- marido nem nota, viu? Então. A gente passa tão tranquilo também esses 9 Mas meses. olha, sabe o que eu acho? O marido também não tem tanta noção do que acontece ali, Olha. entendeu? Depois eu vou falar o lado do homem. Mas aí isso me encantou e me Uhum. motivou cada vez mais a estudar e falar assim, gente, a gente pode ser bonita depois que a gente é mãe, a gente pode sim se cuidar depois que a gente é mãe, a gente pode ter um tempo pra gente, porque tudo gira muito em torno da culpa, em torno que, né, os nossos filhos vêm em primeiro lugar, e é óbvio que isso aconteça, porque são pessoas extremamente dependentes, né? Mas que eu acho que pode ser de uma forma mais leve. Uhum. E eu encontrei no exercício, né, num movimento correto, num movimento adequado, essa forma de trazer para as mulheres. Então, lá em 2019 foi o meu primeiro curso de marketing digital. E aí, mas eu ainda, né, trabalhava presencial, então assim, tinha essa coisa do deslocamento, eu trabalhava em São Paulo, moro aqui no ABC. E então, assim, eu não conseguia muito tempo, Uhum. né, para isso. E depois eu tinha 2 crianças, né? Sim. Então, assim, não tinha muito jeito. E aí veio a pandemia. E aí a pandemia veio e falou, bom, eu tinha 2 opções, né? Porque assim, os meus atendimentos, os meus alunos, eles não foram de cara para o online. Uhum. Existiu uma resistência Sim. nisso, né? No início. Então, assim, eu tinha lá uma cartela enorme de clientes e eu tive uma única aluna que entrou online. Caramba. Oi. Então, assim, né, você dá uma baqueada, porque assim, né, de certa forma, a gente sim. trabalha, tem compromissos financeiros, enfim. Só pra entender o negócio simpático. Nessa época você estava na Reboque ou Eu já estava tava- no seu estúdio? Não, eu tava na Riboc. Na Reboque. É. Mas você comentou que você não era autônoma, então, tipo Não, assim, eu só sou pra eu entender. autônoma, mas eu não tinha uma carteira assinada. Ah, não, entendi. Mas daí você recebia pelo número de alunos que você tinha na sua aula, é isso? Eu recebia Você não pelo tinha um número fixo de. da academia. Exatamente, eu não tinha fixo. Eu não era Tá. contratada pela Riboc. Eu trabalhava em um estúdio de Pilates lá dentro. Entendi.
E eu recebia proporcional aos meus atendimentos. Então, legal. se eu trabalhava muito, eu recebia muito, se eu trabalhava Tipo pouco. autônomo mesmo. É autônomo, mas assim, é um autônomo que ao mesmo tempo eu devia uma satisfação. Eu não era a minha própria chefe, Uhum, né? Eu não simplesmente podia fechar minha agenda e falar assim, olha, amanhã eu não vou trabalhar, entendi. né? Porque assim, existia Sim, sim. um contrato ali de Nem vamos falar de regras. vínculos, mas é interessante, é interessante a gente posicionar. Eu tô perguntando assim, mas pra gente posicionar, cara, porque agora começa uma pivotada de carreira sua, né? Você começa a enxergar uma necessidade, né? E se Sim, preparar para aquele novo momento que tá aparecendo ali, que, meu, que muitos empreendedores passaram durante a pandemia, né? sim. Ter que se reinventar, né? Uhum. Até porque eu imagino que quando você estava dentro lá da Rebooks, você tinha pessoal que estava ali por conta do estabelecimento, vamos dizer. Sim, e E eu não nessa mudança pro digital, precisava. você precisava Não, buscar e ali. assim, o próprio estúdio, a academia alimentava o próprio Exato, estúdio. você não tinha essa preocupação Né? toda Então, de assim, captação, né? eu não tinha preocupação em Aham. captar os clientes. Os meus clientes já Já estavam estavam lá, lá. né? Então, assim, e clientes ótimos, Aham, Sim, sim. sim. né? Então, assim, num lugar extremamente renomado. Então, assim, eu não tinha essa preocupação de captação de cliente. Então, quando a pandemia veio, ela veio e falou, cara, E aí? e aí? O que eu faço? Mas quando você tava ali, você, antes da pandemia mesmo, você já estava pensando Eu já em queria fazer ter aulas online, assim, né? É, Ministrar e aulas online. eu já queria montar um produto digital Aham, como um plano B. entendi. Hum, Entendeu? Assim, tipo, ter uma outra fonte de renda, Uhum, né? Porque, assim, por exemplo, com o Miguel, eu passei perrengues no seguinte sentido, assim, ele ficava doente, eu não podia mandar ele pra escola, né? E eu não tinha com quem deixar. uhum. Então, eu não podia ir trabalhar. E aí, se eu não fosse trabalhar, eu recebi. eu não recebia, mas assim, e eu também deixava de cumprir um compromisso. Não era só Sim, a questão financeira, sim, né? sim. Sim, sim. Assim, existe também um compromisso ali. Então, assim, aí isso começou a ficar muito forte em mim. Tipo assim, como que eu vou conseguir? E como que eu vou acompanhar as minhas crianças? Como que eu vou acompanhar o desenvolvimento deles, né? E aí eu comecei assim, né, por influência de uma amiga, eu fiz o meu primeiro curso de marketing digital, Legal. né? E aí, mas assim, eu não tinha muito tempo para aplicar. E Uhum. aí na pandemia veio esse chacoalhão, né? Tipo assim, ou você vai ou você vai. E aí eu lembro que assim, eu já comecei no Instagram um pouco antes, mas assim, foi na pandemia que eu levei aquilo ali, tipo assim, esta é a minha vitrine. Uhum. Esta é a minha ferramenta de trabalho e eu vou encarar isso aqui como um trabalho, né? Então, assim, aí a gente comecei a fazer mais cursos. Então, assim, crianças em casa eu acordava de madrugada, né? E comecei a estudar, porque era o que tinha, né? Sim, sim, Precisava sim. ser feito naquele momento pra... Precisava ser feito naquele momento. Então, assim, e aí começou a dar muito certo o Uhum. que eu estava fazendo. Então, assim, a cada aluna que chegava nova, eu comemorava muito, sabe? Ah, Porque, assim, Lógico. legal, com certeza. foi uma construção de Exato. novo e uma reconstrução. Uhum. E, assim, né, eu falo para mães, eu falo muito de barriga. Então, assim, o primeiro vídeo que eu coloquei lá de top, eu lembro direitinho. Uma amiga me escreveu e falou: Paty, você ficou louca. Entendeu? Tipo assim, eu falei, surtei mesmo. É isso. Mas assim, eu tinha muito claro o que, que eu queria, Sim, mas sim. assim, Sim. era uma quebra de objeções, Uhum. inclusive interna, né? Porque assim, eu realmente tinha que ir ali e Mostrar. me mostrar. Exato. Exato. E que não é uma coisa que é fácil de você fazer. Você não sabe com quem que você vai, quem que vai estar ali Quem do tá do outro outro lado, né? lado, quem vai, como que as pessoas vão receber Uhum. aquilo, né? Então, enfim, eu precisava que meu marido estivesse comigo, né? Então, assim, Sim, sim. O bom primeiro passo. É um bom tipo começo. assim, estamos alinhados, né? Então, assim, só que aí foi dando certo. Eu fui estudando mais, eu fui aprofundando mais. Então, assim, aí eu cheguei num ponto que eu não conseguia mais ter horas. Uhum. Porque existe uma limitação de tempo quando a Sim, gente é autônomo, né? sim. Então, eu fui criando outras formas de trabalho, outras formas de atendimento. Então, eu tenho hoje, que são as sessões individuais, e assim, mesmo pós-pandemia, todos os meus atendimentos, eles continuam online. Legal. Então, que era uma coisa também que eu fiquei pensando, depois eu vou voltar, vamos ver como é que isso vai ser. Mas assim, deu muito certo, porque as pessoas tiveram uma melhora absurda. Que bom. Então, assim, e aí você não precisa muito de preparar a sua Uhum. casa para receber alguém, ou então você não precisa se deslocar em um lugar, né? Uhum. Você pode fazer ali dentro da sua casa os Bacana. exercícios mesmo, ou onde você estiver. Então, assim, eu tenho aluna que, tipo,
viaja, Uhum. eu viajo junto, entendeu? Que da hora. Então, assim, faço no hotel, faço onde que for. Bacana. E é legal porque, querendo ou não, o período da pandemia fez com que as pessoas também se adaptassem a esse tipo de serviço, porque dificilmente a gente Seria conseguia aceito, imaginar né? antes, de repente, uma aula de fisioterapia ou qualquer outra área voltada da saúde, você fazer de forma online, né? Sim, Então, querendo ou não, os consumidores também tiveram que se adaptar a esse novo modelo e muitos se adaptaram muito bem, porque eles também sim. veem da mesma forma, não preciso me deslocar até o estúdio, não preciso me deslocar até a academia, né? Eu consigo fazer por aqui. O que eu vejo muita reclamação às vezes é porque as pessoas abrem curso, alguma coisa do tipo, e você entra num grupo com 800 pessoas, então você dificilmente consegue ter um acompanhamento da forma como a galera que vende fala que vai fazer, que vai ter um Sim. acompanhamento, mesmo sendo online, vai ser um acompanhamento individualizado, eu vou conversar com você, você vai ter todo o apoio, coisa do tipo. Você também lidou com isso? Como que você lida com essa parte do apoio com seus alunos ali? Então, aí assim, eu criei algumas formas de trabalho. Então, Uhum. assim, eu tenho esse atendimento que é individual. Então, assim, a gente tem um horário toda semana, as alunas como se elas estivessem indo para um personal, digamos assim, né? Tem uma outra forma que é assim, a pessoa faz uma sessão por mês e depois dessa sessão ela recebe por uma plataforma também os vídeos dos exercícios que ela vai fazer. Tá. Só que não fica solto, porque Uhum. eu sou uma pessoa muito chata e eu quero ser controladora com as minhas alunas, Tá entendeu? certo? Então eu vou mandando mensagem, falo, e aí, filma pra eu ver, deixa eu ver Tá. como é que tá a sua execução, porque assim, E é você mesmo que vê. e sou eu mesmo que vejo. Legal. Isso que vejo, né? Não, Porque da assim, hora. não tenho mais ninguém. Sou eu, entendeu? E aí eu criei o 12S, que é uma. São 12 semanas de exercício pela plataforma do Hotmart. E a cada semana elas recebem uma sessão nova de treinos. Uhum. Só que, paralelo a isso, a cada 15 dias nós temos uma sessão em grupo. Em grupo. Entendeu? E aí nós também temos um grupo no WhatsApp exclusivo. Então, assim, Paty, não consegui fazer tal exercício. Eu vou lá e Você consegue. respondo e a gente faz a adaptação. Legal. Só que aí, para eu ter esse tipo de acompanhamento, as vagas são limitadas. Ah, bacana. Ah, show de bola, né? Porque assim você consegue manter essa parte imunizada que hoje tanto faz falta depois da pandemia, né? Uhum. Que é o que o pessoal costuma comentar Sim. com a gente, né? Surgiu tanta coisa assim online durante a pandemia, tanto produto digital, que se perdeu um pouco a parte humana, né? Aquela parte do contato, de Sim, você sim. pegar, Não, de ligar. e assim, até de saber, né, Júnior, assim, você realmente está fazendo? Exatamente. Entendeu? Porque assim, é o que eu falo com todas as minhas alunas. Eu não tenho interesse nenhum que elas comprem né, ou vêm fazer a sessão, ou comprem o 12S e não façam. Exato. Porque o que eu quero é que elas melhorem. Com Porque é a certeza. melhora delas que vai fazer com que a minha mensagem seja mais levada, Uhum. que seja mais Seja- amplificada, mais Exato. levada para outras pessoas, Sim, sim. Bacana. né? Isso é uma coisa que a gente sente muito lá no escritório também, né? A gente tem muitos concorrentes que são online, que se colocam como online, que os clientes, assim, os empreendedores não têm contato nenhum com eles e, tipo, a gente nem coloca eles como um concorrente nosso, né? Porque a gente é um escritório digital, a gente pega, igual você, pega todas as ferramentas que a gente tem a nosso favor, utiliza tudo isso, mas a gente gosta mesmo de estar perto do cliente, a gente gosta que eles liguem pra gente, Acompanhar o processo, mesmo às né? vezes Poder para tomar umas ajudar. broncas e tal, Claro. mas a gente gosta de ter esse contato, fala por e-mail, fala por telefone, coisa e tal. Eu acho que a aliança dos dois é que faz o negócio dar certo. Sim. E você consegue fazer o negócio, igual você falou, formatar um negócio bacana, a pessoa ela se sente abraçada, se sente cuidada, o resultado acontece porque você está acompanhando, porque hoje, tipo assim, eu me coloco até, o que eu tô falando serve para mim, porque meu ouvido tá mais próximo da minha boca, mas eu sou um consumidor de produtos digitais, mas eu me dou muito melhor quando eu tenho esses acompanhamentos também, Sim. monitoria, Sim, alguma sim. coisa. Quando eu pego algum produto que eu tenho que estudar por conta própria, caramba, meu, É eu porque só a gasto gente vai dinheiro, colocando. velho. Não, e a A gente gente vai se sabota, colocando né? outras coisas Né? como prioridade. Aí, como você não tem alguém ali te chamando, te puxando, acaba que perde, porque assim, a nossa vida é muito corrida, né? É. Exato. E é assim, e o que que acontece? O meu público são mães. Uhum. Então, assim, imagina quantas coisas Sim, no dia a que dia elas ali. precisam fazer, É. né? Porque assim, existe um trabalho muito invisível Aham. envolvido ali na maternidade, né? Assim, então, por exemplo, vou te dar um exemplo. Hoje a Catarina tem uma apresentação de balé, mas não Uhum. é só levá-la na apresentação de Não. balé, você tem que levar um prato de doce. É. Você tem que arrumar a roupa.
com a sapatilha Sim. específica, o cabelo tal. Então, assim, não é que ali vai lá, pôs a roupa, vai lá e desceu e Fácil, né? fez a apresentação, né? As coisas não funcionam Aposto assim. que essa daí deve ser uma grande objeção das mães na hora de bater o martelo e fechar um curso desse com você, não é? É, porque assim, a gente acha, não sei de onde que a gente veio, né? Que assim, você tem que fazer 1 hora de exercício, não é? Você tem que ir na academia e No ela mínimo só 1 hora. vale Se se fizer 1 hora. você fizer 1 hora, não é? A gente Exato. tem isso na cabeça. Aham. Só que o que que a gente tem que pensar? Que não precisa ser assim. E aí assim, os meus, por exemplo, lá no 12S, os treinos, eles são no máximo 15 minutos. Uhum. Eles têm entre 10 e 15 minutos. Por quê? Porque senão não dá tempo. Não dá Não dá tempo. tempo. Não Sim. dá tempo. E aí, se a mãe tem mais tempo, ela faz mais vezes aquele treino. Uhum. Então, assim, mas Paty, eu consigo meia hora por dia, então você vai repetir 2 vezes o treino. Mas eu só consigo mesmo essa coisa. Então você faz 1 vez. E aí, o que que acontece? Se a gente é constante, se a gente faz o exercício, né, bem específico, bem direcionado, mas que seja constante, a gente consegue sim ter resultado, né? Porque assim, o que que acontece? Os exercícios que eu desenvolvi, eles privilegiam os músculos mais profundos do nosso corpo. Uhum. E eles têm como base a musculatura que foi mais sobrecarregada na gestação. Então, que são assoalho pélvico, né? Os músculos do assoalho pélvico, e eles são sobrecarregados independente da via de parto, Uhum. né? Os músculos do abdômen, Uhum. os abdominais, porque eles são extremamente Sim. alongados, né? E musculatura de coluna. Ficou Porque a preso. coluna é toda projetada para frente. Uhum. Então eu tenho um foco maior nessa musculatura, mas não significa que você não vai fazer força de braço, que você não vai fazer força de perna, que você não vai mexer o bumbum, porque todo o nosso corpo está integrado, Uhum. Sim. né? Então, quando a gente traz essa musculatura de volta, a gente tem um resultado muito positivo. Porque os músculos, depois da gestação, eles são extremamente fracos Sim. e alongados. Então, a gente tem que estimulá-los para que eles tenham um retorno. E aí, quando eles fazem de volta a função deles, né? Porque assim, a gente acha que a barriga é para deixar bonito, né? Só que ela tem uma função ali de estabilização de coluna, de segurar os nossos órgãos no lugar. Então, quando a musculatura ela faz esse papel de volta, aí sim a gente consegue ter uma barriga muito mais bonita. Entendi. Aí sim as mulheres têm muito mais resultado. Cara, que Entendeu? legal, né? Você podia fazer esses exercícios. Pega o pé de Obrigado. Não, da hora, Paty. Não, você estava falando, contando toda essa tua trajetória, assim, e a gente sempre fala aqui sobre algumas características que são muito comuns, né, nos empreendedores, né, naqueles que se colocam realmente nessa jornada de empreender, de ter o seu próprio negócio. E é muito legal ver isso, a questão da pivotada que você deu, de você deixar ali de uma instituição para ir para o digital em uma atividade que Não é era tão comum. comum, né, naquela época, principalmente, né, antes da pandemia ali, mas principalmente de nunca fugir daquilo que eu acredito que era o teu propósito maior, principalmente para quem trabalha com saúde. A gente sempre fala, né, que o propósito de qualquer empreendedor extravasa ele mesmo, né, ou porque você está Sim. trazendo riqueza para a sociedade, empregando pessoas, e no caso de quem trabalha com saúde é muito ver realmente a evolução do outro, fornecer saúde, vibrar com uma melhora de qualquer situação. E no meio de todo esse processo você não desistiu disso, pelo contrário, buscou Não. meios para que isso continuasse acontecendo, né? E quando a gente fala da sua área, né, fisioterapia, eu sei que ela é muito ampla, assim, né? Então, só pra gente, tipo, esclarecer um pouco mais, você comentou aí que você trabalha muito hoje com grávidas, mulheres, né? Mas qual é vamos dizer assim, A a especialidade especialidade, assim, é que tem nesses cursos? É só para mulheres ou não? Também faz essa parte Você sei tá lá, querendo de descrever, equação. né? Eu Você preciso tá... melhorar porque eu tenho que fazer RPG, entendeu? Tô brincando. Mas só pra gente Não, trazer essa clareza realmente, assim, porque eu vi que você então, tem os cursos que é voltado, né, principalmente para mulheres que passaram pela gestação, isso, enfim. então, aí eu me especializei desde quando eu quis engravidar, eu comecei a transferir, assim, comecei a estudar mais a saúde da mulher. Certo. Então, hoje eu me especializei em saúde da mulher. Uhum. Então, assim, não sou uma fisioterapeuta que só atende mulheres, porque existem os maridos das minhas alunas que viram que elas melhoraram muito e Tá quiseram vendo? também. Mas, assim, o meu foco maior de atuação são as mulheres. E, assim, as gestantes Uhum.
e as mulheres no pós-parto. E o pós-parto, independente do tempo de pós-parto. Legal. Independente. Independente. Eu vi muito no teu Instagram e tal, já vi você falando também de diástase abdominal. Eu não sei o que é isso, pelo nome. Mas acredito que seja até isso que estava explicando, da questão, tipo, na gravidez, né? De Que tem alongar o o abdômen. alongamento e tal. É, porque E os assim, exercícios ajudam a ajuda fortalecer, a a voltar. fortalecer e a reorganizar essa musculatura de volta. Porque assim, todas nós que passamos por uma gestação, elas teremos a diástase, Uhum. que é o afastamento da musculatura abdominal que acontece para permitir o crescimento do útero, o crescimento do bebê, né? Só que existem alguns exercícios e um aumento de peso excessivo, algumas posturas que você adota durante a gestação que fazem com que esse afastamento ele fique patológico, Uhum. que ele vire uma lesão. Tá. Então, no pós-parto, existem, né, assim, por exemplo, imediatamente no pós-parto imediato, cuidados com a postura, cuidados com o seu alinhamento, já vão te ajudar a trazer mais essa musculatura. Mas se você ainda não tem liberação médica, você não pode fazer exercício. E aí, depois que da liberação médica, a gente consegue, com exercícios específicos, aproximar essa musculatura de novo. Só que o problema é a diástase, ela ficou muito conhecida, assim, muita gente colocou muito medo nas mulheres em relação à Uhum. diástase. Então, assim, as pessoas chegam para mim e falam, Paty, eu quero fechar esse buraco na minha barriga. Só que a gente tem ele. Uhum. Ele é fisiológico. Uhum. A Ah, gente ele já existe. todos nós temos. Uhum. Entendeu? Assim, e ele precisa acontecer, ele precisa ter para a gente fazer os movimentos do nosso tronco Uhum. de torção. Então, assim, a gente só consegue não ter o buraco, esse afastamento da musculatura, se a gente suturar com cirurgia. Só que o que é o mais importante, né? Assim, temos que pensar numa reaproximação das bordas da musculatura, sim, para a barriga ficar mais organizada, sim. Mas o mais importante é o seu músculo estar pronto para as funções do seu dia a dia. Então, por exemplo, quem tem uma diástase patológica, a pessoa vai pegar o filho no colo, a barriga dela vem para fora. Estufa mesmo, dá um Uhum. ovinho aqui assim, sabe? Vem uma onda, como se fosse um quebra-mola. Caramba. Assim, aparece uma coisinha. E isso gera muito desequilíbrio na musculatura de tronco. Uhum. Então, a diástase está muito relacionada com dor nas costas, Uhum. com dor no quadril, com escapes de xixi, É, porque tem todo um desequilíbrio muscular. Então, precisa ser tratada para que esse desequilíbrio ele se reorganize. E muito mais. Só que ela chama muita atenção Aham. pela parte estética, porque fica feio. Sim, mas não necessariamente todas as mulheres pós-parto têm, ou tem, mas para algumas fica mais evidente. Não, aí todas as mulheres no pós-parto estarão com a diástase. Só que muitas delas, a diástase se Volta reorganiza mais fácil. sozinha. Tá. Sozinha. Aham. E outras não. Entendi. Entendeu? Então, assim, é muito importante que as mulheres tenham essa consciência logo depois do parto que as posturas que elas assumem com o bebê, que é muito aqui, é Uhum. tudo muito solto, mas assim, no momento que puder, por exemplo, né, quando for possível, só de você se reorganizar, manter uma postura mais alinhada, você já vai estar contribuindo para que a sua musculatura reaproxime, que ela assuma a sua função. Uhum. Isso que é o mais importante. E aí Entendi. você não ter uma diástase patológica no pós-parto. Caramba, né? Cara, eu acho que muitas nem sabem também, assim, né, que existem. Não sei, você ouve, assim, tipo, as mulheres que nem sabem que existe isso, que isso pode acontecer, e por isso que nem buscam, de repente, Eu acho que ajuda pra hoje desistir. já está muito mais. Hoje as mulheres têm muito mais acesso a essa Aham. informação, mas muito por isso, porque elas ficam com medo da diástase. Eu Tá. não acho que tem que ter medo. Só tem que saber Só tem que trabalhar saber depois como pra... lidar, Aham. porque é uma coisa que vai acontecer com todos nós, todas as pessoas. E a diástase não é exclusiva das gestantes. Entendi. Muitos homens têm também. E eu imagino como isso trabalha na autoestima da mulher também, depois que ela busca, né? Tipo, Sim. porque assim, é normal, acho que a gente passou, né? Tô em casa, né? Com as mulheres vendo, às vezes, tipo, que sempre a autoimagem, principalmente pós-parto, às vezes é a pior possível, né? Não que é a realidade, mas a autoimagem que a mulher tem, às vezes, é a pior assim, possível. sabe, Thiago, o que acontece? Eu acho que é uma transformação tão grande na nossa vida, porque assim, não é só a imagem corporal, é também a quantidade da demanda de coisas que você tem para fazer, Exato, não. né? E que a gente não Mentalmente tem você essa fica noção, exausto, né? Não. A gente não tem essa noção. Por Uhum. mais que as pessoas falam assim, ter filhos dá trabalho, mas assim, é só quando você vive aquilo que Exatamente. você tem
a real noção e que, inclusive, cada criança é uma. Exato. Né? Algumas dão mais trabalho, outras dão menos, outras, né, não dão nenhum. Mas, enfim. Então, eu acho que é realmente você se olhar no espelho e falar, cara, que horas que eu vou ter um tempo para mim? Uhum. Né? Assim, eu lembro, né, na gestação do Miguel, que é a minha primeira gestação, tinha dia que era assim, 3 horas da tarde, eu não tinha tirado o pijama. Aí você fala, Senhor, né? Assim, como? Não Que tirei até faz? agora, eu vou continuar. Entendeu? Assim, Eu vou como que beijar pra dois. faz? Entendeu? Assim, porque assim, tem hora que é um loop, assim, e aí se você perguntar e fala, o que você fez o dia inteiro? Nada também ao mesmo tempo, entendeu? E eu acho que nesse ponto aí também, cara, a hora que nasce o filho, assim, normalmente acho que mais em mães de primeira viagem, não sei se me corrija se eu estiver errado, as mães, principalmente, elas querem se doar tanto para aquele momento que tanto quiseram, tal, e agora aconteceu, que às vezes, talvez buscar um tratamento desse, ela pode se sentir culpada porque ela está Sim, investindo nela e não na E não na criança. sim, criança. sim. Me sinto egoísta também. Você acha que isso é um problema, Paty? E assim, sabe, Júnior, infelizmente é muito comum. Assim, eu escuto muito assim, ah, não, deixa eles crescerem um pouco mais, quando eles crescerem um pouco mais, eu vou atrás de cuidar de mim. Só que aí, né, assim, a gente tem que pensar, eu acredito muito que, assim, o que a gente tem por dentro, a gente transborda, Uhum, Uhum. né? Se você Sim. tá feliz, você vai transbordar isso pro seu filho, sim, pro seu marido, pro seu trabalho, para onde for. sim. E eu acho que no final das contas, a mãe que não se cuida, né? E que não é fácil mesmo, Não. né? Porque assim, não é fácil você encontrar um ajuste aí de rotina para conseguir, né? Ela fica infeliz. Uhum. Ela fica frustrada. E aí isso acaba descontando nas crianças. Isso acaba descontando No no casamento, relacionamento, exato. né? Então, assim, por exemplo, é, é uma coisa comum no meu dia a dia eu receber mensagens assim, Paty, tinha muito tempo que eu não me olhava no espelho. Eu tô surtada. Uau. E aí, assim, né, a mulher, ela namora com o marido, ela tá ali o tempo inteiro, mas ela não se Não olha. se olha. Muitas vezes ela não se permite. E assim, muitas vezes mulheres que já têm filhos grandes, sabe? Uhum. Não é que é ali num pós-parto imediato. É que é muito louco, né? Que você falou assim, logo mais eu vou me cuidar, né? Daqui a pouco eu vejo. Meu, mas o negócio passa tão rápido, você vê, a Sim, gente, sim. né, em casa, né? É. De repente eles estão com 3 anos, cara. Sim, É muito louco, né, cara? sim. Então, assim, é muito, sabe? Assim, aí quando a mulher viu, assim, ela pesa 100 quilos. Nossa. Sabe? Porque assim, aí ela entra num loop de emoção e de frustração e a comida acaba sendo o prazer imediato, Uhum. sabe? Então aí sabe quando entra uma bola de Uhum. neve e que fica aquela coisa assim, então assim, e aí a pessoa tá perdida, né? Fala, por onde que eu começo? Uhum. Sabe assim? Então assim, eu tenho muitas alunas que antes não tinham coragem de ir na academia. É. Não, isso não é pra mim. Eu não tenho coragem de colocar uma roupa justa e Uhum. descer. Eu não tenho coragem de ir lá e pedir ajuda, Uhum. né? E aí, o que que acontece? A gente, com os exercícios, existe esse resgate, né? Eu falo que, assim, é uma reconexão, uma descoberta da nova mulher que tá ali, né? Porque, por exemplo, a Patrícia, diante dos filhos, é outra. Se você me falasse assim, Paty, ó, hoje meu treino durou 22 minutos. Você falasse assim, eu trabalhando lá na Riboc, tinha todo o meu tempo do mundo, aquela academia enorme na minha frente, Maravilhoso. linda, maravilhosa. Se você falasse assim, Paty, algum dia na sua vida o seu treino vai durar 22 minutos, eu ia falar, esquece. Eu Nossa. prefiro nem Não vai dar ir. resultado Eu vou nenhum. perder tempo com isso. Exatamente, prefiro não ir. Aham. Só que não é assim que funciona depois as Exato. coisas. Então, assim, se a gente realmente tiver um direcionamento e se a Uhum. mulher se permitir que nem precisa ir na academia, você pode Exato. fazer ali na sua casa. Uhum. Tem duas coisas que eu acho bem legal. Essa questão do tempo, né? E de você ter a disponibilidade de fazer isso na sua própria casa. E entender a importância também de você estar sendo acompanhado por um profissional e em alguns momentos até, que nem você falou, participar de uma aula ali, mesmo que seja virtual, mas em Sim, conjunto e a troca de informação com outras pessoas que estão vivendo esse mesmo momento. Porque a gente vê às vezes, né, tipo, mulheres realmente que, pô, acabou de parir ali, voltou o corpo rapidamente, tá excelente, mas fica numa questão dela com ela mesma, fazendo exercícios sozinhas e tal, e acho que nunca tá bem, nunca tá melhor, né? Porque tá deixando de ouvir, de repente, pessoas que são
especialistas mostrando pra ela que, não, né, calma, ó, tá tudo Sim. certo, Normal. ó, tá vendo? E Agora, assim, quando você sabe, tá... Thiago, eu acho que essa coisa da rede social, ela foi muito boa, Eu ia comentar isso. Uhum. né? Só que também ela trouxe muita comparação, Sim, sim. Muito, muito. Muito, né? muito. É exatamente nesse E ponto agora. assim, a comparação eu acho que é muito. É você Uhum. se martelar, assim, entendeu? Uhum. Assim, é uma autopunição. Porque assim, cada um tem uma história. Cada uma de nós tem uma Sim, história sim. de vida, de corpo, de rede de apoio, Exato. né? De acesso às coisas. Então, assim, acaba que, assim, uma blogueira que acabou de ter bebê e que sai do hospital linda, maravilhosa, Barriga negativa? com a Negativa? barriga lá pra dentro, exatamente. E assim, postando uma foto no dia seguinte de cropped com o Aham. filho, passeando no shopping, cara, é surreal, entendeu? E assim, a mulher, ela Exato. cai nessa. Sim. É, cai mesmo. Porque ela fica assim, olha, quantas vezes eu já recebi mensagem assim, olha, eu quero a barriga igualzinho da Virgínia. Né? Eu quero essa barriga. Só que, gente, Não é assim, né? não é assim e não precisa ser assim, Não, não entendeu? mesmo. Não. Porque assim, cada um tem o seu corpo. É você estar feliz com você mesma, não sendo perfeita. Exato. Porque a perfeição não existe, né? A Não. gente participou nos últimos dias da mentoria lá, né? E a Carol comentou isso, né? Depois da palestra dela, uma hora ela falou assim, que a gente não tem que se comparar aos escritórios grandes, colocando um pouco na nossa área, né? Que a Uhum. gente busca participar de mentoria e tal. Meu, eu olho aqueles escritórios Você fala, magníficos, não. funcionando, 10 mil clientes e tal, e eu falo, meu, quem sou eu, velho? Vamos fechar esse negócio aqui, porque, Sim, sim. velho, não é isso. Só que a gente tem que... Cara, é legal olhar os outros, a gente aprender aprender com eles, ver o caminho que eles percorreram, tal, direitinho. Mas, cara, É a eu tenho que sua ter. realidade, Exatamente, eu né? tenho que ter a consciência que aquela realidade dele e a minha realidade. É mais interessante eu me comparar com aqueles meus pares, né? Com aquelas pessoas do meu dia a dia. Poxa, meu, eu olhar o Thiago, meu, fui pai agora, você foi pai agora. E aí, como é Uhum. que estão as coisas? Meu, eu não vou Sim. conversar com um especialista, né? Sei lá, me comparar com uma pessoa. E no caso das mulheres, eu acho que isso é muito mais complicado. Jovens também que a gente conversa, Aham. né? Mas mulheres também. Porque tem toda essa questão da autoestima, de se cuidar e coisa e tal. Igual você falou, você não tinha uma rede de apoio, né? E eu acho que a Sim, grande maioria também não tem uma rede de apoio. sim, E também condições, né? Porque normalmente as pessoas se comparam com as pessoas que têm condições, sim. que têm rede de apoio, que são famosas, e o que o corpo é o que vende, né? Então, aquele é o produto dela. E a gente escuta tanta história, não sei o que é fake news e o que não é. De tirar o filho antes, pra também não chegar no ponto da diástase e talvez. Já escutei história que tira com 7 meses, gente que tira costela pra Sim. ver, ó. Sei É, e lá, e a assim, por pessoa, às exemplo, vezes ela tá se comparando muitas. só pra terminar, às vezes ela tá se comparando com essa pessoa que, meu, usou de tantos artifícios que ela não conhece nos bastidores, porque ela tá vendo só a pontinha do iceberg É. pra ter aquela imagem, né? Uhum. Sim. Sim, Não faz e muito sentido. assim, né, é o que eu falo, às vezes a pessoa, né, assim, ela tá ali, vem, porque, né, elas trabalham com o corpo, então, assim, esse é o trabalho delas, né, então elas estão ali se mostrando o tempo inteiro, então, assim, eu acho que também gera uma escravidão muito grande, Sim. sabe, que não precisa ser assim, então, assim, a gente demorou 9 meses para gerar uma vida, então, assim, é muito injusto conosco mesmo a gente querer que em um mês você É, esteja linda, maravilhosa, sim, É. com sim. um bebê que muitas vezes não dorme, com, né, Uhum. assim, às vezes com difícil amamentar. Sim. Então, Isso. assim, numa vida real ali, Tem toda né? essa readequação do todo, né? De tudo, da sua rotina, meu, seu psicológico ali, você também querer curtir aquele momento ao máximo, entender o que que Sim, tá acontecendo, as preocupações que são constantes por algo novo, né? Uma vida que tá ali, enfim, aqueles primeiros dias ali, né? Vai ser a única coisa que você sim, vai pensar realmente vai ser ali em você, né? E você querer se cobrar disso de, não, em uma semana já está perfeito, ok, sem né? nada, é sacanagem. Eu acho que antes de tudo, pra tudo, né? A gente tem que respeitar o processo, a jornada das coisas, né? É, E, assim, essa história do processo é uma coisa que eu bato muito na tecla, uhum, porque assim, em nenhum momento ali no Instagram, onde quer que seja alguém me ver falando, eu proponho um milagre. uhum, Sabe, assim, eu acho que a gente eu acho que, assim, você vender a saúde é muito difícil, exato. né? Porque é mais fácil eu vender uma promessa assim, você vai perder 8 centímetros de barriga em
sei lá quantas semanas. É muito mais fácil. Uhum. Só que ela não é real, Não. porque cada um vai ter uma experiência, né? E aí, assim, eu em muitos momentos, assim, eu bato muito de frente com as pessoas que me ajudam, porque, assim, eles falam, Paty, você precisa de ter uma promessa. Eu falo, gente, eu entrego a promessa do processo, né? Porque, assim, é o processo. Uhum. Por que que, assim, no 12S, por exemplo, a pessoa que entra, ela não recebe a 12ª semana, ela recebe a primeira. Uhum. Depois que passam 8 dias, que ela vai receber a segunda. Se ela não fizer, quiser começar a segunda, ok. É um livre arbítrio ali, decisão. né? A escolha. Mas assim, a minha parte do processo, eu estou entregando. Ali, tipo, vamos começar pela primeira semana, porque a segunda tem uma razão de ser. Sim. Depois que o Sim. corpo Tem que aprendeu a respeitar. primeira. Sim. E aí você vai caminhando e vai aprendendo os movimentos, vai trazendo a sua musculatura de volta e vai tendo muito resultado. Por quê? De acordo com o que o seu corpo precisa. Então, por exemplo, lá no 12S eu tive aluna que já perdeu 12 centímetros de Que barriga. legal. E Uau. tive alunas que perdeu Uhum. mas que nem por isso estão insatisfeitas. Porque Sim, sim. o que elas precisavam perder era tipo a cerejinha do bolo. Uhum. Sabe? A outra precisava perder muito mais. E cada um tem uma história, Uhum. né, com o corpo. Cada Legal. um tem ali uma história. Então, assim, eu acho que isso que é o mais importante, assim, é você entregar a saúde, né? Você entregar que ter dor nas costas, você conviver com uma dor nas costas, isso não é normal. Você não ter a liberdade para sair correndo para brincar com seu filho no parque ou para carregar o seu filho numa hora que precisa, porque você não consegue. Uhum. Eu não acho que isso, né, assim, uma mãe deveria querer, Uhum. né? Nenhum pai, mas Sim, sim, assim, sim. já que eu falo, né, para as Sim, mães, sim. né, assim, uma mulher que fica escrava ali de um absorvente diário porque ela perde xixi, Uhum. sabe? Não tem, não, Acho que Não não faz atrapalha sentido, até né? a vida sexual também, não? Super. Super, porque assim, se ela perde, se ela tá ali com o absorvente o tempo inteiro, o que que acontece? Ela perde o xixi aos esforços. O ato sexual é um esforço. Uhum. Então ela perde, ela pode chegar a perder xixi quando ela estiver namorando. Então, assim, é uma coisa que não faz sentido, Eu né? acho que é exatamente isso, né? Nesse caso em específico, né? As mulheres têm que se conscientizar que não é normal. Não é normal. Não E faz parte, assim, né? Eu sabe, preciso Thiago, o que que é o buscar. mais louco? É que é muito comum. Aham. Só que uma mulher não fala pra outra. Então, porque daí já vem muito, acho que Porque tem tabus, uma medo, vergonha, vergonha, né? tem um medo envolvido. E muitas não falam nem com o médico, Aham. sabe? Imagina. Então, assim, e aí, assim, né, assim, isso não vai adiantar. Uhum. Quando você faz os exercícios, é Aí impressionante. vê o A resultado. resposta do corpo é muito rápida, Legal. né? Então, assim, não precisa ser assim, né? Não, E os 12S, Paty, ele é voltado então para mulheres Só para mães pós-gestação. no pós-parto. Tá. Aí fora esse, que é o programa que você tem, que é Que é disponibilizado pelo Hotmart e tal, isso, né? que Que é é o o produto digital. digital. Eu tenho as Você tem os sessões outros comigo. atendimentos que não envolvem só pós-parto, Não, assim, que é, não. vamos dizer, fisioterapia em geral, assim, pra Sim, postura, sim. tudo. É, Legal. faço um trabalho postural, atendo gestantes, né? Porque a gente prepara ali o corpo não Uhum. só para o parto, mas para essas alterações que estão acontecendo, né? A cada semana Legal. vão acontecendo mais coisas. E até pra E quem quiser ter parto normal também. sim, Legal. porque aí a gente, né, dá uma mobilizada, uma preparada ali no assoalho pélvico. Não é uma Coragem, certeza, né? Eu lembro que a Coragem. Karina vinha me contar das sessões de fisioterapia dela. Eu falei, meu, Olha. Ai. agenda, meu, agenda. Não, a gente fala, cara. A gente fala pra Fernanda, o Júnior, a gente fala pra Karina, também fala assim, cara, olha, se tivesse no papel de vocês, no antes e no pós, assim, a gente vê a carga, assim, tipo, em tudo, né? É. Emocional, né? Tipo, dessa questão de você conseguir lidar com tudo, você querer continuar seguindo também a sua carreira, a sua vida, enfim, já com o bebê ali, o quanto, né, o bebê necessita da Demanda, né? mãe, demanda da mãe, e você conseguir encontrar tempo ainda pra fazer suas coisas, manter suas coisas e estar bem psicologicamente, fala assim, Estar bem fisicamente. isso é pra mulher, porque é difícil. Não, olha, eu lembro que eu descobri que eu era trombofílica na gestação do Miguel, que é uma doença no sangue e você precisa tomar um anticoagulante, A né? Fernanda ficou tomando também. É. Injeçãozinha lá. É. Aí teve um dia que, assim, eu já tava muito barriguda, né? E eu dei aqui, assim, estourou um vaso, assim, É. sabe?
E aí, Cezinha falou pra mim assim, nossa, se eu tivesse que tomar uma injeção todo dia pra eu ficar grávida, pra eu Nossa. ter bebê. Eu falei, cara, mas assim, a injeção é o mínimo, não é nem, ela nem me incomoda. A Fernanda tomava de um dia. Eu falei, você quer que eu explique? Ela, pode ser. Deu. Não vou. Deixa quieto, não dá não. É, Olha. Ô, Paty, me fala assim, tipo, voltando nessa parte da... Quando a mulher toma a decisão, meu, vou fazer o treinamento, o curso e tal, tomei a decisão, vou praticar essas 12 semanas. É muito interessante a rede de apoio com ela também agora, né? Tipo, a gente pensa na rede de apoio com a criança, mas, tipo, conversa com o marido também tá apoiando essa decisão dela, ela tem alguém que, meu, não sei como, incentive. incentive, que nesses 15 minutos, meu, olha a criança por ela para que ela se dedique, né? Acho que isso tudo torna a caminhada meio mais tranquila, que vai muito em encontro que a gente fala da jornada de empreendedor Sim, mesmo, sim. né, cara? Que não tem que ser solitária. Quando você toma uma Sim. decisão de abrir um negócio, a gente fala, meu, você tem que ter parceiros estratégicos para fazer as coisas também. E quando você toma uma decisão, assim, com um propósito na sua vida, de uma mudança, de uma coisa que você quer, vou melhorar minha autoimagem, meu, é interessante também que ela tenha um apoio das É, pessoas que estão próximas dela para que para que esse projeto dê certo também, né? sim, claro. E assim, a mulher que tem este apoio As é coisas fluem melhor, não flui? Flui, né? muito. É Que muito legal. melhor. Tem alguma história de alguma aluna assim, Paty, que você fala assim, cara, essa história de Pode dar, pode dar transformação. o nome, tranquilo. Não, Tô mas tem alguma brincando. que, pô, que você falou, cara, é por isso que eu faço isso, assim, sabe? Tipo, Olha, eu tenho uma aluna que hoje é minha amiga, é. muito amiga, que ela me procurou depois da terceira gestação. E ela teve as gestações muito próximas. Então, assim, ela teve o primeiro parto cesárea, depois de acho que 6 ou 7 meses ela engravidou. Aí teve um parto normal e passou acho que 4 anos. Ela teve a terceira gestação e ela ficou com uma barriga assim que eu falava, gente, como que a gente vai Vou fazer fazer? um de 24 semanas. E assim, ela tinha todos os sintomas, ela tinha muita dor nas costas, ela tinha muito escape de xixi. Então, assim, e a barriga dela ficou muito globosa, sabe? Ela ficou muito barriguda. E ela teve uma diástase muito grave. E é a diástase mais grave que eu já atendi até hoje. Cara, Né? Porque assim, a gente, né, a diástase, quando você faz um teste, você coloca a mão aqui. Então, assim, a gente colocava a mão, a gente tocava no intestino, porque um das funções do nosso músculo abdominal é a proteção dos nossos órgãos. Se eles estão afastados, você não tem proteção da sim, parede, sim, sim. né? Então, assim, os abdominais, eles são uma parede, só que é uma parede sem tijolo. Então, assim, a costela é uma parede óssea que Uhum, protege o pulmão. O abdominal não, uhum. é músculo. Uhum. Então, ela teve uma diástase muito grave. Então, assim, e era muito profunda. Então, a gente começou todo um trabalho mesmo, assim, de fortalecimento, de reorganização e tudo muito. E ela foi muito disciplinada. E aí é o que eu falo, que é assim, não basta só o meu conhecimento. Tem que ter o outro lado. Porque Uhum. se o outro lado não faz, não adianta nada o que eu tô falando, Sim. né? Então, e ela foi muito, muito, muito disciplinada. Ela falava, eu falava assim, ó, você vai fazer tais e tais exercícios tantas vezes, tal, isso. E ela começou, e aí ela começou a ver o resultado. Então, assim, a musculatura dela respondeu de uma forma, assim, absurda. Que, Legal. assim, eu acho que foi o meu caso mais desafiador, porque a diástase era muito Uhum. grande, muito profunda, e porque eram depois de 3 gestações, né? Então, assim, as pessoas falam, 3 gestações não tem jeito mais, né? Então, assim, hoje ela tem uma barriga que, assim, ela inspira todo mundo com a Uau, que barriga dela, legal. sabe? Assim, Uhum. e ela hoje não tem mais escape de xixi, não tem dor nas costas, e hoje treina. Então, assim, ela encontrou o exercício ali, tipo Terapia, uma válvula. É um novo assim, sentido um mesmo, né? novo Tipo, sentido, né? uhum. Então, assim, a gente trabalha muito a consciência do próprio corpo, porque como são músculos que a gente não ativa normalmente, a gente trabalha muito essa questão da consciência corporal. E assim, é o que eu falo assim, né, a mãe que se cuida, a mãe que tá ali bem, tá feliz, ela tá empoderada, né? Uhum. Uhum. Então, assim, hoje é uma empresária, tá ali à frente de uma empresa grande, tem as 3 filhas, gerencia a casa, gerencia as meninas, faz um monte de coisa, mas mesmo assim,
ela conseguiu um tempo, sabe, assim, para se cuidar. Então, assim, eu falo que é muito, Uhum. brilha os olhos, Sim, sabe? sim. E assim como ela, eu tenho várias alunas, assim, que tiveram muitos resultados, graças a Deus. Ah, que bom. Cara, que Mas que legal. por causa disso, sabe? Assim, é o que eu falo assim, é uma via de mão, de dar as mãos mesmo, né? Assim, é um Uhum. caminho da gente dar as mãos, porque a gente caminha junto, né? Então, Uhum. assim, por exemplo, a Marília. Aí teve uma hora que ela falou, Paty, eu quero ir pra musculação. Eu falava, vai, cara, então a gente tem que conversar com o personal junto. Porque, assim, se faz um exercício errado, atrapalha Já todo o meu, atrapalha. Olha que né, interessante, né? o coisa. Então, assim, a gente trabalhou muito em Uhum. conjunto e ela deslanchou, foi Que da embora. hora. Cara, parabéns. É. Sensacional, né? Ó, Muito legal. Acho que é extremamente desafiador por tudo isso que a gente conversou, da questão de autoestima, né? A questão do psicológico, a questão de um período onde a mulher está esgotada em vários sentidos, e Sim. você conseguir, através do exercício, através da sua profissão, né? Promover um bem-estar, uma melhora, e resgatar tudo isso na mulher, né? Fazendo com que ela encontre sentido novamente, né? Pô, é E assim, sensacional. costumo, né, trabalhar muito assim com elas com metas, que eu acho que deve ser o que vocês fazem também ali com os clientes de vocês aí no uhum. empreendedorismo, né? E as metas são sempre assim, Paty, eu quero vestir tal saia, eu quero entrar em tal calça. É E eu isso. falo, beleza, cada um tem a sua, não tem uma meta certa e errado. Uhum. Não. Né? Então, assim, porque o que que acontece? À medida que a musculatura ela vai tendo a função de novo, a gente tem uma perda de medida muito grande. Então, todo mundo acha que a pessoa emagreceu e ela entrou Na na verdade, calça de só. novo, só que ela se ajustou Só se ali. ajustou. A musculatura se ajustou. Da hora. Então é muito legal, assim. Então eu vou trabalhando, sabe, assim, e vai sendo, né, um caminho até de desafios também para elas, porque realmente eu brinco que assim a ginástica que a gente tem que fazer para conseguir fazer os exercícios é muito maior do que de fato fazer os exercícios. É Show. verdade, nossa senhora. E agora, no começo do ano, então, né? Todo mundo se matricula na academia achando que vai ficar bom, né? É. Vai ficar forte. E aí, assim, é o que eu falo, sabe? Assim, eu lancei uma turma do 12S agora em novembro. Aham. E eu falei, gente, não deixa pro ano que vem. Faz já. É, Mas é entendeu? Porque isso assim, mesmo. o nosso corpo não Não sabe que se é protela. segunda, se é domingo, se é feriado, se é ano Não. novo, se não é, Uhum. né? E assim, é uma questão de saúde, né? Exato. Exatamente. E normalmente vai sempre jogar contra, né? O corpo assim e a cabeça, né? Deixa pra janeiro, depois deixa É. pra depois do carnaval, daí depois deixa pra não sei Aí depois aonde, vamos passa a festa, deixar a pra, festa pra junina, Páscoa. Aí deixa chegou pra as férias vai jogar escolares de novo. Aí 2025. não tem jeito, Aí não entendeu? tem Aí jeito. não Nas tem férias jeito. não Não tem tem jeito. jeito. Nas Esquece, férias né? Fica todo mais mundo difícil desanda. ainda. Da Mas que hora. bacana, hein? Quantos Muito bom. insights, mano. A gente Uhum. fala, meu, no meio de tudo isso tem missão, tem valores, tem o porquê de fazer Tem isso. como. Hã? Tem como. Tem o como fazer isso, cara. E a gente vê como a parte do empreendedor, o empreendedorismo, quando tá, meu, alinhado com um porquê bacana e fazendo o que você gosta, cara, você entrega as coisas com muito mais qualidade para as Uhum. pessoas, você consegue ver valor em tudo isso e as pessoas também enxergam valor no que você tá fazendo, né? Sensacional. Mas é muito isso mesmo que eu acabei de falar. Eu acho incrível, assim, galera que trabalha nessa área de saúde, de ter esse propósito sempre maior, de promover isso para os outros. É realmente você pensar mais nos outros, às vezes, do que em você mesmo, né? Sim, Mas em prol disso, de ver as pessoas bem resgatando vida ali mesmo e fazendo acontecer, né? Então, sim. muito bom, Paty. Muito Muito bom, obrigada, muito viu? bom. Mulher, mãe, empreendedora, É. levando saúde aí para as outras mulheres. Mulherada, ó, chega de tabus, chega de medo, chega de mentirinhas, de repente, que ouve por Acho aí que que te são, afasta, inclusive, né? desculpas que a gente vai falando pra Exato. gente Mentirinhas que a mesmo, gente fala pra gente sabe? mesmo, desculpinhas que a gente fala pra gente mesmo, que É, afasta a gente de buscar soluções pra coisas que incomodam a gente. Vocês são demais, vocês, cara, fazem coisas que são absurdas, que a gente não conseguiria sei, fazer nem 5%, né? Principalmente vocês, mães novas, então não deixem de buscar isso, se deem de presente isso, porque Vocês são merecem. merecedoras, né? Então Exatamente. busquem a Paty, converse com ela, a gente vai deixar todos os dados aqui para vocês, uma pessoa extremamente qualificada aí para ajudar vocês nessa jornada, não empreendedora, mas uma jornada de mulher, Exatamente. né? Então, Paty, deixe seu muito recado aí obrigada. também. Obrigado por participar Eu com a quero gente. agradecer muito esse convite, como eu falei, né? Eu adorei esse A convite do gente também, nada, meu, a foi gente super também. gostoso. E é isso, eu acho que assim, quanto mais a gente consegue levar a nossa mensagem, né? E assim,
Eu acho que a gente pode ser uma mãe que se cuida sim, sem culpa, feliz, tendo uma maternidade leve, né? Tendo relacionamentos leves, porque eu acho que assim, esse cuidado conosco mesma, com a nossa saúde, ele não vem só da gente. Não mesmo, né? Assim, ele impacta diretamente na nossa família, nas nossas relações. E eu acho que é isso. Muitas vezes as mulheres também se darem a esse direito, né? Então, assim, né? Não deixar que outras coisas. Eu brinco que assim, a gente passa por algumas fases, sabe? E existe uma fase assim de que as mães na porta da escola te vê ali de roupa de ginástica e fala, cara, essa menina só vive na academia, né? Existem uns Sim, sim. julgamentos, né, com as amigas e quando você começa a tomar, né, decisões diferentes daquele grupo que você vive, né? Depois existe a fase assim, nossa, mas ela tá persistindo, né? Tá tendo uns resultados, tá ficando mais bonita, né? E aí depois a fase que você traz elas com você. Uhum. E eu acho que é isso, eu acho que a gente ser mulheres que tragam outras para se sentirem bem, para se sentirem bonitas, para se estarem fortes e tá aí preparada para viver com os filhos, né, com o marido, com o relacionamento, tudo que a vida tem para promover, né? Seja correr, seja pular, o que quer que seja. Né? Então, assim, eu acho que é viver de fato com os filhos e não passar a infância, passar a Uhum. adolescência, né? Sendo só ali a mãe que cuida em casa. Não, mas ser uma mãe participativa, ser uma mãe que de fato vai pro pula-pula, vai lá pro, né, Vai e esses pula. negócios de ter e pula, não fica sentada, entendeu? legal. Não, que Exatamente. pula, Viva, né? que viva com os filhos. Sim. E é muito legal. Show. Então, essa aí é o meu recado, para que vocês Sensacional. todas sejam essas mulheres que puxem as outras para o Isso aí. movimento e para redescobrirem como que tudo isso pode ser muito bom, É isso né? mesmo. Eu acho que a gente, igual você falou, a gente transborda o que a gente tem, né? Então, se a gente tá bem, a gente vai atrair os outros e vai transbordar isso pra eles, né? Sim, Sensacional, Muito gente. bom. Muito bom, Papo incrível. Paty. muito obrigada. Valeu por aceitar o desafio. Muito obrigado por essa oportunidade. Agora, depois pode pagar aquela pizza pra gente, que a gente conversou lá de boa. A gente vai lá. E, gente, igual o Thiago falou, a gente vai deixar todos os dados da Paty aqui. Instagram, entre em contato com ela. Se tiver alguma dúvida também, manda aqui nos comentários, ela vai estar vendo aqui também. E vocês já sabem, se inscrevam no nosso canal, ativem o sininho para ficar por dentro de todos os outros podcasts, dos nossos vídeos. Lembra que podcast toda quarta-feira e toda segunda-feira um vídeo novo com um tema mais técnico que pode te ajudar na sua jornada empreendedora. Valeu, tamo junto. Valeu, pessoal. Obrigado. Até a próxima. Tchau, obrigada.